Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre 10 orientações básicas para você começar a melhorar, entender melhor como funciona a gestão ou como deve funcionar a gestão do oxigênio medicinal no seu estabelecimento de saúde, atendimento domiciliar, enfim, e os cuidados que você deve ter com relação ao oxigênio. Esse vídeo é baseado no documento da Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e da Segurança do Paciente. É uma sociedade científica e nela existe um grupo de trabalho temático focado nos riscos não assistenciais ou riscos não clínicos, né? Aqueles que dependem dos equipamentos, do entorno, enfim. E aproveitando para falar que no dia 15 a 17 de setembro vai ter o segundo congresso da Sobrasp, que vai ser virtual, e o tema é o seguinte: como inovar na qualidade do cuidado e na segurança do paciente, tendo em vista as iniquidades que existem no sistema de saúde, ou seja, existe um desequilíbrio muito grande. A gente tem estruturas muito bem preparadas para oferecer cuidado assistencial e, por outro lado, muitas, né, que nem tanto têm essa condição de promover a qualidade do cuidado e a segurança do paciente. Então esse é o foco geral do congresso. E no dia 18, ele vai do dia 15 a 17 de setembro, no dia 18 vai ter um curso introdutório sobre arquitetura e engenharia na qualidade do cuidado e segurança do paciente, onde o grupo de trabalho temático escolheu dar uma ênfase na ressonância nuclear magnética. Então vai ser no dia 18, são 4 horas, um curso bem papo reto, bem dirigido para a equipe multiprofissional que deseja entender um pouco mais o papel da arquitetura e o papel da engenharia no ambiente hospitalar. E queria falar também sobre um outro evento muito importante que é proporcionado pela Rede Metrológica do Estado de São Paulo, que é o Metro Saúde. Ele está na 10ª edição, ao contrário do que muita gente pode pensar, né? Em medicina, em enfermagem, no sistema de saúde, a gente mede muito, a gente faz muitas medições e a gente precisa de ter cuidado com os instrumentos de medição. E nesse evento eu vou fazer vou participar, onde eu vou falar sobre a importância da metrologia nos sistemas de climatização e também no oxigênio, que são áreas praticamente abandonadas com relação à metrologia. Poucos colegas nossos investem na metrologia desses tipos de sistema que também salvam vidas, e isso a gente vai tratar nesse evento, então anota aí. Outra coisa, no canal a gente tem vários vídeos sobre oxigênio, mas eu vou deixar aqui uma playlist que foi produzida pela Organização Pan-Americana da Saúde. São 10 vídeos curtos, muito simples, muito objetivos, mas tratam de coisas que as pessoas em geral não pensam. Então ele está em português agora, o que facilita bastante o conhecimento. Então o que eu sugiro? Para aqui, dá uma pausa, vai lá, assiste esses 10 vídeos, depois você volta. A hora que você tiver um tempo, você volta e assiste aqui as 10 orientações que a Sobrasp oferece, né, para a gente poder fazer um sistema de gestão do oxigênio mais efetivo, ou seja, e mais eficiente. Depois eu posso falar também. Aliás, a gente tem um vídeo aqui falando sobre eficácia, efetividade e eficiência tecnológica, que é bom que você assista, que você crie o vocabulário adequado para você trabalhar com profissionais, por exemplo, de avaliação de tecnologias em saúde. E o último recado é o seguinte: se você não sabe o que é engenharia clínica, está pensando se deve investir nessa área ou não, se é uma área que comporta os conhecimentos que já tem ou os seus desejos, nós temos um curso na plataforma Hotmart, que é o curso básico de engenharia clínica, com 10 aulas, onde você vai ter um panorama geral, né? É o V0, é o ponto básico, é o ponto de partida que eu considero que você deve conhecer. Você conhecendo isso, achando que faz sentido, que está alinhado com os seus desejos, né, profissionais, seu desejo de carreira, cai matando que dá certo. Então, bora rodar a vinheta para a gente falar das 10 orientações da Sobrasp. Essas 10 orientações estão no documento, eu vou deixar também o link na descrição. Começa com essa imagem aí, você está vendo ali, ó, um cilindro preto, um cilindro verde e cinza. Então é importante entender que as cores dos cilindros de oxigênio variam de país para país e das normas que esses países aplicam. Então eu já encontrei cilindro azul, cor de abóbora, branco, preto e verde. São 5 tipos que eu já vi para padronizar os cilindros de oxigênio e diferenciar dos outros cilindros, como óxido nitroso, ar comprimido medicinal, hélio,
gás carbônico que a gente usa em hospital. Então, bora lá para o primeiro item. Use fluxômetros com válvulas reguladoras a 3,5 kgf por centímetro quadrado. O que é isso? Pessoal, a gente está acostumado na elétrica. Na elétrica você compra o equipamento, ele é 110 volts, ele é 220 volts. Se você pegar um equipamento de 110 volts, ligar no 220 volts, você vai estragar o equipamento. Muito possivelmente você vai estragar o equipamento se ele não atender esse range. O que acontece? As nossas redes aqui no Brasil, elas são ajustadas com pressões muito altas, no meu ponto de vista, extremamente altas. Ou seja, ao invés de eu ter uma pressão da ordem de 3,5 atmosferas, 3,5 bar ou 50 PSI, eu tenho pressões com 6, 7, já vi casos com 8 até 9 atmosferas. E se você olhar aqui no fluxômetro, você pega ali no seu hospital um fluxômetro, se você olhar aqui no corpo dele, ele vai estar dizendo, primeiro, como que você faz a leitura da esfera. Ele está dizendo aqui, nesse caso, que a esfera tem que estar no centro da linha. E dá informações adicionais, como a temperatura que ele foi calibrado, 21 graus, e a pressão, que essa escala de 0 a 15 litros por minuto deve funcionar. Ou seja, essa escala vai ser verdadeira em qual pressão? No Brasil, é calibrado a 3,5 kgf por centímetro quadrado, 50 PSI, ou 345 kPa, que é a unidade de medida de pressão do sistema internacional, que eles começam agora, alguns deles já trazem a unidade de medida aqui na pressão do sistema internacional. Então, aprenda a olhar o seu fluxômetro, ou seja, quando eu ligo esse aparelho que foi calibrado para 3,5 numa rede com 7, é como se eu estivesse ligando um equipamento de 110 em 220. Só que com detalhe, esse cara aqui não queima, ele não estraga. Então, se você pegar as leis dos gases, você vai entender que quando você liga um aparelho desse na pressão que é o dobro do que deveria ser, você fatalmente vai gastar o dobro de oxigênio. Sem contar o seguinte, que quando você põe aquela máscara de vedação mais perfeita, o que acontece? O esforço que o paciente faz para expirar, aqui agora eu estou expirando contra a pressão atmosférica. Agora imagine eu com uma máscara de alta vedação, eu expirando contra uma pressão de 7 atmosferas. Ao longo do tempo acontece fadiga muscular e o paciente sente desconforto e quer tirar a máscara. Então isso é importante, não só nós da engenharia conversarmos sobre essas questões com os profissionais da assistência, mas também observarmos o que está acontecendo, como é que está sendo utilizado isso nos nossos hospitais. Precisamos de parar, não é parar, mas começar a olhar para as redes de gases com o mesmo rigor que a gente vê as instalações elétricas. Lembrar que o oxigênio não tem cheiro, ele é invisível, então, quer dizer, um curto-circuito, por exemplo, você não percebe. Se fosse na elétrica, ia explodir, pegar fogo, enfim, gerar fumaça, então as pessoas ficam mais atentas. Então esse é o ponto número 1. Número 1, mande esse vídeo lá para o seu enfermeiro. Se você é administrador hospitalar, presta atenção nisso. Você está gastando dinheiro que você não deveria. Esse dinheiro poderia ser gasto com outra ação voltada para a saúde. O quesito número 2 agora, desconecte qualquer dispositivo assistencial pneumático da rede sempre que não estiver em uso. Não faz sentido, eu deixar ele conectado, a menos que seja um leito que você queira, em função do protocolo do hospital, que você queira deixar ele preparado 100% para ação. Então, não é difícil de eu conectar na rede, mas retire isso. Por quê? Porque pode acontecer vazamento, é desnecessário isso. A gente consegue fazer essa conexão muito rápido. Então a gente preventivamente acaba promovendo um uso racional de oxigênio. O papo é o seguinte, é consumo racional, sustentável e seguro. Então isso que nós estamos falando. Não vale a pena você deixar o aparelho ali conectado diretamente se o sistema de conexão é rápido, isso não justifica e elimina totalmente a possibilidade de vazamento. O item 3, oriente a equipe de saúde, isso é muito importante, a registrar a prescrição médica. Na prescrição médica, o uso de gás medicinal para cada paciente de forma adequada. Ora, se você tem um posto de gasolina, você comprou 1.000 litros, no final do mês, ou no final do período, você tem que vender esses 1.000 litros, Se acabou
os 1.000 litros lá no tanque de abastecimento e esse valor tem que ser vendido. Se houver diferença, aliás, há uma diferença, porque a gasolina pode vaporizar também, você pode perder um pouco por vaporização, mas essa diferença não é significativa. Então, se os profissionais de assistência, nossos parceiros lá dentro do hospital, não registram o que é administrado, o que é prescrito para o paciente, por exemplo, uma inalação a 5 litros por minuto durante 15 minutos, ou os modos ventilatórios, ou volume corrente, ou horas que o paciente ficou em ventilação pulmonar mecânica, você não vai ter registro do consumo, você só vai ter o registro que você comprou. E você não consegue comparar o que você está usando com aquilo que você comprou. É uma coisa muito óbvia, muito simples. E aí a gente tem algumas deficiências, porque o pessoal da engenharia, meus colegas, a maioria ainda não aprendeu a medir e fazer essa metrologia do oxigênio, que é o que eu vou falar para lá no Metro Saúde. Então, por isso que é importante assistir os vídeos lá da playlist. Tem um curso também que eu vou falar no final, um curso de 2 horas com certificado gratuito, que eu recomendo que você assista, para você se preparar para o congresso do Metro Saúde, fazer perguntas mais elaboradas e aprofundar no tema. Porque, como eu disse, poucos colegas nossos, raríssimos, se preocupam com essa gestão do oxigênio, tá? De maneira que eu conheça em detalhes. Item 4, relate vazamentos ou suspeitas de vazamento. Cara, eu já vi muita situação de vazamento assim, de unidade hospitalar, principalmente de hospital público. Às vezes a unidade está paralisada, uma UTI está paralisada, porque vai começar uma reforma daqui a um mês. Você passa por lá, tem vazamento que você consegue perceber com é ouvido, com a audição, ou seja, um vazamento alto para você perceber uns, né? Faça a conta aí, 1 litro por minuto. Quanto que dá no final do mês? Um vazamento de 1 litro por minuto. Então, ou nós da engenharia vamos lá fazer uma busca ativa, né, para fugas, para vazamento, ou a gente deve treinar, trabalhar em conjunto com o pessoal da assistência para relatar mesmo pequenos vazamentos. Então, é muito comum, pessoal que atua em hospital público, fica atento ali, não é possível, né, você deixar um vazamento de 1 litro por minuto, você vê aí, dá uns 3 cilindros de oxigênio de 10 metros cúbicos aí no final do mês. Vou deixar a continha aqui, não estou lembrando de cabeça como que é, né, quanto que dá. Mas é um valor específico, expressivo, né, 1 litro por minuto, que é a esfera aqui, no número 1 aqui da escala de oxigênio. Beleza? Item 5. Mantenha a reserva de emergência. Qual que deve ser o tamanho da minha reserva? Depende da política do seu hospital, do que a liderança estabelece, dissemina, internaliza dentro do hospital. Por exemplo, se o meu hospital tem um contrato que eu consigo ali fazer um chamado e ele me garante que 3 horas depois eu vou ter esse abastecimento, eu posso dimensionar isso adequadamente. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente pede 24 horas de água, de reserva de água no mínimo, 24 horas de energia elétrica no mínimo. Você pode pensar em 24 horas. Outra coisa, o índice de seguridade hospitalária, que é um outro curso que tem na OPAS gratuito também, são de 40 horas, que ensina você a fazer diagnóstico da segurança do seu hospital. Então ali, por exemplo, ele pergunta, tem 72 horas de combustível, de água, 72 horas de equipamento estéreo, 72 horas de equipamento médico assistencial disponível, né? Então, você pode entender que você precisa de 72 horas de oxigênio. Se você tiver lá equipamento disponível para as primeiras 72 horas depois do desastre, uma inundação, um terremoto, um furacão, ou o próprio Covid-19, né, que os hospitais não só tiveram que continuar operando, mas tiveram que aumentar a sua capacidade de expansão. Então, fica de olho, defina essa reserva de uma forma adequada. Mais para frente vai ter uma dica aqui para ajudar a consolidar isso. Dica número 6, né? Tenha cuidado durante os procedimentos de limpeza e desinfecção de réguas de gases medicinais. Aqui no Brasil a gente usa muito as réguas de gases medicinais. Aliás, já mandar um salve aqui para a Biocan. Biocan é uma empresa aqui que apoia o canal, já cedeu para a gente 2 réguas de gás, a gente fez vários vídeos, suporte de monitor. Vou deixar aqui o link aqui para vocês irem conhecer a questão da régua de gás também e conhecer um pouco mais a Biocan. Mas pode acontecer que durante o procedimento de limpeza e desinfecção
terminal, né, depois de uma alta de um paciente, por exemplo, que você vai fazer a limpeza ali, se o dispositivo está conectado, pode haver que ele desrosqueie um mínimo ali e crie um pequeno vazamento, que você vai somando isso ao longo do número de leitos, esse vazamento pode atingir um valor mais expressivo. Então é importante trabalhar com a equipe de higiene do hospital, trabalhar com a liderança e desenvolver processos adequados para a limpeza e desinfecção de réguas de gases medicinais. O item número 7, diminua a pressão da rede sempre que possível. A gente faz muito isso em elétrica. Então, por exemplo, a entrada do hospital é 13.800 volts. Só que o hospital está muito distante da subestação rebaixadora, que rebaixa lá, sei lá, 160 kV, 260 kV, rebaixa para 13.8. Só que com a tensão, quando ela chega no hospital, ela está com 13.2 kV. O que eu faço? Choro? Não. Eu vou lá no transformador e ajusto a relação entre bobinas do primário e secundário. Ou seja, eu faço esse ajuste de modo a compensar essa queda de tensão. Esses transformadores permitem esse tipo de ajuste. Isso a gente faz corriqueiramente. Todo engenheiro eletrotécnica de potência sabe disso. Quem conhece cabine primária do hospital sabe disso. E por que a gente não faz isso no hospital? O hospital também tem. A gente tem vídeo falando sobre isso, sobre tanque criogênico, sai do oxigênio, passa ali. Você vai ver nos vídeos da OPAS, né, da Organização Pan-Americana, que eu falei para vocês agora dessa playlist de 10 vídeos. Então eu tenho ali uma estação reguladora de pressão. Ali é que eu ajusto a pressão. Então procure sempre diminuir o máximo possível. Quanto menor a pressão, melhor. Lembro que os ventiladores pulmonares e aparelhos de anestesia moderno trabalham com pressões menores que 3,5. Eles evoluíram muito. Então hoje eu não preciso de uma pressão tão alta para tocar anestesia, tocar ventilador pulmonar. Então precisamos de engenharia atuando nisso aí, com responsabilidade, com conhecimento, precisa de conhecer a rede, né? Sem falar do inventário dos sistemas de gasoterapia, isso é tema para um outro vídeo, mas isso, diminua a pressão da rede sempre que possível, e é possível. Controle de maneira sistemática a quantidade de gás comprada. É o que a gente falou no item anterior. Não nesse anterior imediatamente, mas se eu não anoto quanto eu compro, se eu não sei medir quanto eu compro, em geral, o fornecedor chega ali, quem recebe, a maioria das vezes, não tem um treinamento específico para quantificar aquilo que ele está recebendo. Ele conta lá tantos cilindros, enfim, que ele está recebendo, quando é cilindro, uma coisa mais objetiva, mas quando vai para o oxigênio líquido, o pessoal não sabe fazer essa contabilidade, não marcam data, não marcam principalmente a hora e o minuto, porque o consumo lá na ponta é em litros por minuto, respirações por minuto. Então, mililitros por respiração. Então, é uma unidade de medida lá na ponta que considera o minuto. Então, eu não posso fazer meu registro em dias, porque o dia tem um monte de minutos, né? Então, faça uma planilha Excel, ensine o pessoal a ler os manômetros, né? Evitar erro de paralaxe, erro de leitura, e tenha o seu processo de medição. Não é só abrir a porta, enche o tanque e pronto. Então, eu tenho que saber, inclusive, se eu preciso de oxigênio naquele momento. Porque muitas vezes o oxigênio ele é abastecido no dia 28, no dia 25 do mês, e o consumo se dá no mês seguinte. Então não deixa abastecer. Fala, não, hoje eu não quero, volta semana que vem. E aí você começa a fazer o físico e o financeiro ser mais real. Faça a média do seu consumo nos últimos 12 meses. Calcula aí o consumo efetivo médio. Calcula o desvio padrão, para você ver o tamanho do desvio padrão que dá. Por quê? Porque não tem esse controle. É simplesmente abrir a porteira e deixar o pessoal botar o oxigênio lá quanto eles quiserem. E muitas vezes eu acabo estocando o oxigênio que é produzido pela planta, sem precisar. Ok? Outro ponto. Conheça e revise o seu contrato de compra de gás. É importantíssimo você saber as cláusulas, o que limita, quais são suas obrigações. Não tem só a obrigação do fornecedor. O fornecedor precisa de consumidor também esperto, inteligente, né? Que ajude, né, vamos dizer, o provedor a ter uma qualidade de fornecimento maior, principalmente nos hospitais públicos. Eu fico pensando nas pequenas cidades, seu prefeito, administrador, deputado, se liga com essas coisas. O oxigênio é fármaco, é um medicamento, não podemos ficar jogando ele para fora aí, sem produzir resultado em saúde. Ou seja,
Se o oxigênio é 100% eficaz, eu tenho que transformá-lo em 100% efetivo. Se eu tenho perda de gás, a efetividade, apesar dele ser eficaz, a efetividade passa a ser muito baixa. E o item 10, que no meu ponto de vista é o mais importante de todos, envolva a equipe de farmácia no processo de gestão. Normalmente aqui nós é que fazemos esse corre, né? Recebemos o oxigênio, transportamos, pegamos a nota, fazemos todo o corre. Mas eu acho que está errado. Quem deveria fazer isso é a farmácia. Por quê? Porque é um fármaco, ora. Se é um fármaco, o fármaco quem deve cuidar é a farmácia. Não quer dizer que a gente não vai ajudar a farmácia, mas temos que trabalhar em equipe. Farmácia, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, principalmente, né, que estão lá na ponta dispensando, cuidando da dispensação do oxigênio. E a administração, a alta liderança, que tem que estabelecer ali, disseminar crenças e valores que promovam o consumo do oxigênio racional, sustentável e seguro. Então, pessoal, essas são as dicas principais de hoje, 10 dicas que vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o tipo de uma válvula reguladora, tá vendo? De pressão. Um exemplo aqui, se você mora em São Paulo e muda para Jundiaí é 220 volts, ok? Então, todos os seus eletrodomésticos, ou você vai precisar de um transformador que rebaixe de 220 para 110 para cada aparelho que você tiver, liquidificador, batedeira, forno elétrico, essas coisas, ou você vai ter um transformador para cada equipamento, ou você pode comprar um transformador maior, que a potência dê a soma das potências dos equipamentos da sua casa, e lá na entrada da sua casa você faz o rebaixamento da casa inteira. Você não precisa de usar um transformador para cada um. Então, você evita de comprar esse tipo de válvula e de ter mais esse ativo no seu hospital, porque isso aqui é um ativo, porque ele ajuda o hospital a faturar, ele ajuda o hospital a produzir resultado de saúde. Mas se a sua rede é ruim, foi mal projetada, tem uma queda de pressão entre a entrada dela e o ponto mais distante, se é tubulação muito fina, se a rede é uma porcaria, vamos dizer assim, aí você vai ter que aumentar um pouco a pressão da rede e rebaixar com esse tipo de válvula ou esse tipo de válvula aqui. Essa aqui é uma válvula da Biocan, que ela não se deu de exemplo, mas essa aqui é para saída por baixo, normalmente é para equipamento, para ventilador pulmonar, aparelho de anestesia. Mas você pode comprar com uma saída lateral, que é para o fluxômetro. Aí o fluxômetro vai ficar posicionado dessa forma aqui e o profissional vai poder ajustar o fluxômetro. E uma outra dica, né? Evita isso aqui, ó. Isso aqui tem muito no mercado. Isso aqui é uma forma de fazer vácuo. Nós temos um vídeo aqui sobre como usar isso e o risco de usar o vácuo produzido por Venturi. Então, além de eu usar um fármaco para produzir vácuo, que eu posso produzir com outros recursos, como por exemplo bomba de vácuo, tanto portátil como central, ele vai contaminar o ambiente. Posso usar ele de uma forma que não contamine o ambiente? Posso. Assista esse vídeo aqui que eu estou falando. Mas eu não recomendo. Principalmente porque você vai estar jogando fora um fármaco, alguma coisa que o corpo humano precisa, né, para oxidação, para metabolismo, para produção de energia, né? Lá na mitocôndria, lá quem lembra da mitocôndria, é preciso de oxigênio para fazer essa produção de energia. Então, pessoal, o que eu queria falar era isso, falar sobre esses 10 itens. Vamos falar sobre isso lá na Metrosaúde. E também esqueci de falar, a Beclean me convidou para participar de um webinar, não lembro exatamente se vai ser uma live, sobre oxigênio. Eu aceitei. Assim que eu tiver os dados aqui, eu faço um novo vídeo para mostrar para vocês irem lá participar e levarem perguntas mais difíceis, mais elaboradas, que são aquelas perguntas que acabam revelando pontos que a gente deve tomar cuidado, que faz toda a diferença no processo de gestão de oxigênio. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!